Quando lemos a Bíblia, uma pergunta surge com frequência: o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Muitas pessoas enxergam um contraste marcante. De um lado, um Deus que ordena guerras, julga nações e exige sacrifícios. Do outro, um Pai amoroso, cheio de graça, revelado em Jesus Cristo. Essa aparente diferença gera confusão e até críticas, como se a fé cristã pregasse duas divindades distintas. Mas a verdade é que essa dúvida nasce de uma leitura superficial das Escrituras e não de uma mudança na natureza de Deus. A Bíblia afirma de maneira clara que Deus não muda e que Jesus é a mesma essência divina eterna. Então, por que tantos têm essa impressão? O problema não está em Deus, mas em como interpretamos seus atos ao longo da história. No Antigo Testamento, vemos um Deus que lida com povos mergulhados em idolatria e violência, estabelecendo justiça em um contexto de aliança com Israel. Já no Novo Testamento, a chegada de Cristo revela o ápice do plano divino, a redenção pela graça. O que parece ser uma mudança é, na realidade, uma revelação progressiva do mesmo caráter santo, justo e misericordioso. A chave está em entender que Deus age de acordo com seus propósitos em cada época, sem jamais alterar seu amor pela humanidade. Se hoje essa questão gera debates, é porque toca no cerne da nossa fé. Como um Deus perfeito se relaciona com um mundo imperfeito? E a resposta está não na contradição, mas na completude da sua palavra. Nos próximos tópicos, vamos desvendar essa aparente dualidade, mostrando como a justiça do Antigo Testamento e a graça do Novo são faces da mesma moeda, e por que, quando compreendemos o plano divino, vemos que ele sempre foi e sempre será o mesmo Salvador. A essência de Deus é um alicerce inabalável em meio às mudanças do mundo. As Escrituras deixam claro que ele não está sujeito a variações, caprichos ou evolução moral. Quando Malaquias declara: "Porque eu, o Senhor, não mudo", essa afirmação vai além de uma mera característica divina. É um convite a reconhecermos que sua santidade, justiça e amor são eternamente consistentes. Essa imutabilidade, teologicamente chamada de impassibilidade divina, não significa rigidez, mas perfeição absoluta. Deus não precisa amadurecer ou se adaptar, pois já é completo em si mesmo. O autor de Hebreus reforça essa verdade ao apresentar Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente, mostrando que a encarnação não alterou a natureza divina, mas a revelou em plenitude. Tiago ainda acrescenta que em Deus não há mudança nem sombra de variação, um contraste intencional com a instabilidade humana. Esses textos não são meras abstrações teológicas. Eles explicam por que confiar em Deus é seguro. Seus princípios não são negociáveis, suas promessas não expiram e seu amor não oscila conforme as circunstâncias. Então, como conciliar essa imutabilidade com as diferentes formas como Deus agiu na história? A resposta está em distinguir entre caráter e ação. Deus sempre foi amor, mas expressou esse amor de modos distintos conforme a necessidade humana em cada época. No Antigo Testamento, ele se revelou como legislador e juiz para um povo rebelde, no Novo, como salvador pessoal. Aparentemente, os métodos divinos podem variar, mas o propósito permanece: redimir a criação. Essa compreensão nos prepara para um olhar mais profundo sobre seus atos no Antigo Testamento, onde sua justiça, longe de ser arbitrária, revela-se como parte inegociável de sua santidade. Pois um Deus que não julga o mal não seria bom, assim como um pai que nunca disciplinasse não seria amoroso. Quando abrimos as páginas do Antigo Testamento, encontramos um Deus que age com uma justiça que, para os olhos modernos, pode parecer dura e implacável. Histórias como o dilúvio universal, a destruição de Sodoma e Gomorra, ou as guerras de Israel contra nações pagãs levantam questionamentos profundos. Como um Deus de amor poderia ordenar tais juízos? A chave para entender essas narrativas está em reconhecer que a justiça divina nunca foi arbitrária.
mas sempre respondeu a um contexto específico de corrupção moral e aliança sagrada. Deus, ao lidar com povos como os cananeus, não agiu como um tirano caprichoso, mas como um juiz que há muito tempo aguardava o arrependimento. A ordem para a destruição total de certas nações não era um ato de crueldade, mas um ato de preservação, um freio necessário para impedir que a idolatria, o sacrifício de crianças e a depravação sexual contaminassem o mundo de forma irreversível. A própria Bíblia mostra que Deus não se alegra com a morte dos ímpios, mas sua santidade exige que o mal seja contido. As leis mosaicas, com suas punições severas, também refletem esse princípio. A justiça retributiva do olho por olho não era um incentivo à vingança, mas uma limitação à violência desmedida, uma forma de garantir que a punição não excedesse o crime. Em um mundo onde a barbárie era comum, Deus estabeleceu parâmetros que, embora rígidos, eram um avanço civilizatório. Toda essa estrutura legal e histórica aponta para uma verdade maior. Deus não é apenas amor. Ele é também fogo consumidor, e sua justiça é tão essencial à sua natureza quanto sua misericórdia. Essa mesma justiça, no entanto, nunca foi um fim em si mesma. Cada juízo do Antigo Testamento carregava em si uma semente de esperança, um vislumbre de que um dia a justiça e a paz se encontrariam. E esse dia chegou quando, em vez de exigir a morte do pecador, Deus providenciou um cordeiro que tomaria sobre si o juízo que nós merecíamos. Ao vir ao mundo como Jesus de Nazaré, Deus revelou de forma definitiva o que sempre esteve no cerne de seu caráter: uma misericórdia que se inclina para os quebrantados. O mesmo Deus que no Sinai entregou a lei, agora no Monte das Bem-aventuranças, proclamava bem-aventurados os misericordiosos. A justiça que antes exigia sacrifícios de animais, agora se cumpria no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a revolução silenciosa do Evangelho, não uma mudança em Deus, mas a revelação plena de seu coração que sempre pulsou por redenção. As parábolas de Jesus pintam quadros vívidos desta misericórdia. O pai que corre ao encontro do filho pródigo, o bom samaritano que se compadece do ferido, o credor que perdoa dívidas impagáveis. Cada história revela um Deus que não apenas perdoa, mas que toma a iniciativa de buscar os perdidos. Quando Jesus diz à mulher adúltera, "Nem eu te condeno", ele não está negando a justiça divina, mas mostrando que a graça triunfa sobre o juízo. A cruz se torna o ponto de convergência, onde justiça e misericórdia se encontram. Paulo explica este mistério, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A rigorosa justiça do Antigo Testamento não foi abolida, mas satisfeita. A misericórdia não ignorou o pecado, mas o resolveu de forma definitiva. É por isso que o Novo Testamento pode declarar sem contradição que Deus é amor, e ao mesmo tempo que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esta revelação de misericórdia não anula os padrões divinos, mas os cumpre de maneira mais profunda. Se no Sinai era dito, "Não matarás", Jesus vai além. Qualquer que odiar a seu irmão será réu de juízo. A lei escrita em pedra agora é gravada no coração, não para condenar, mas para transformar. E assim, o mesmo Deus que no passado julgou nações inteiras, agora convida cada pessoa a um relacionamento pessoal marcado por graça e verdade. O extraordinário é perceber como essa misericórdia, longe de ser uma novidade do Novo Testamento, já estava presente nas entrelinhas da antiga aliança, como um rio subterrâneo que finalmente irrompe a superfície. Os profetas já haviam vislumbrado este dia quando anunciaram um Deus que tem prazer na misericórdia, e agora vemos seu cumprimento histórico na pessoa de Jesus. Esta continuidade revela não um Deus dividido, mas um Pai cujos braços sempre estiveram abertos, esperando o momento perfeito para mostrar toda a extensão de seu amor redentor. O que muitos interpretam como uma mudança no caráter de Deus entre os testamentos é, na realidade,
o desdobramento majestoso de um único plano redentor, revelado progressivamente à humanidade. Como um professor que adapta seu ensino à capacidade de compreensão dos alunos, Deus se revelou aos poucos, dentro de contextos históricos específicos, sem jamais alterar sua natureza ou seus propósitos eternos. Essa pedagogia divina fica evidente quando observamos as alianças bíblicas. Cada uma delas, degrau que nos aproxima da plena revelação em Cristo. Na aliança com Noé, vemos Deus como preservador da vida, com Abraão como o Deus de promessas, no Sinai como legislador santo e na nova aliança como Pai redentor. O autor de Hebreus capta essa verdade ao afirmar que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. A lei mosaica, com seus rigores, não foi invalidada, mas cumprida como um tutor, que prepara o caminho para algo maior. Os sacrifícios de animais, por exemplo, nunca tiveram poder em si mesmos para remover pecados, mas apontavam para o sacrifício definitivo de Cristo. O que parecia ser um Deus mais severo no Antigo Testamento era, na verdade, a manifestação necessária de sua santidade em um mundo que precisava compreender o horror do pecado antes de valorizar a maravilha da graça. Essa revelação progressiva explica por que certas práticas do Antigo Testamento, como a poligamia ou as guerras santas, não foram condenadas imediatamente, mas gradualmente superadas pelo ensino mais elevado de Cristo. Não que Deus tenha mudado seus padrões morais, mas ele levou em conta a dureza dos corações, enquanto preparava a humanidade para a verdade completa. A cruz não é uma correção de rumo no plano divino, mas sua consumação, onde justiça e misericórdia, que sempre coexistiram em Deus, se encontram de forma plena e definitiva. Ao compreendermos esse princípio, percebemos que a Bíblia não contém dois deuses em conflito, mas um único Deus que se autodesvela com perfeita sabedoria. Suas ações variam conforme o estágio da revelação, mas seu caráter permanece imutável. Essa compreensão nos guarda tanto do erro de ver o Antigo Testamento como obsoleto, quanto da tentação de negar a novidade radical trazida por Cristo. O Deus que falou nos profetas é o mesmo que falou no Filho, não dividido, mas multifacetado em sua autorrevelação, como um diamante que revela diferentes brilhos conforme é girado sob a luz. Essa perspectiva nos permite ler até mesmo os textos mais desafiadores do Antigo Testamento com novos olhos, reconhecendo neles não a contradição, mas a preparação para o ápice da revelação divina. Quando nos deparamos com passagens que parecem apresentar um Deus diferente daquele revelado por Jesus, estamos diante não de uma mudança na divindade, mas do nosso próprio limite em compreender a profundidade de um Deus que é sempre maior que nossas categorias. A Bíblia apresenta situações que, à primeira vista, parecem retratar um Deus de duplo padrão. Como conciliar o mesmo que ordenou a destruição dos amalequitas com o que mandou amar os inimigos? Ou o Deus que aceitou o sacrifício de animais com o que rejeitou tais ofertas, dizendo que desejava misericórdia, não holocaustos? Essas aparentes contradições não revelam um Deus volúvel, mas a complexidade de um relacionamento dinâmico entre o eterno e sua criação em diferentes contextos históricos e espirituais. A chave para entender esses casos está em reconhecer que Deus age de acordo com seus propósitos redentores em cada época. Quando o Senhor ordenou a guerra contra os cananeus, estava lidando com uma cultura que praticava sacrifícios infantis e ritualismo sexual extremo. Um mal que, se não contido, infectaria toda a região. Séculos depois, quando Jesus ensinou sobre amor aos inimigos, a situação era outra. O próprio Messias estava presente para inaugurar o reino espiritual de Deus. O princípio divino permanece o mesmo. A santidade deve prevalecer, mas os métodos variam conforme a etapa do plano salvífico. Outro exemplo marcante é a diferença entre a reação de Deus ao bezerro de ouro, quando 3.000 pessoas morreram, e sua paciência com os pecadores no Novo Testamento.
A distinção não está na natureza de Deus, mas no contexto. No Sinai, Israel acabara de receber uma aliança solene. Rejeitá-la imediatamente exigia uma resposta pedagógica severa. Já no ministério de Jesus, a graça se manifestava plenamente como poder transformador. Mas nem por isso Deus abandonou seu juízo, como mostram as advertências sobre o fim dos tempos. Mesmo as declarações aparentemente conflitantes sobre sacrifícios encontram harmonia quando entendemos que Deus nunca desejou rituais vazios, mas corações quebrantados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras do que viria em Cristo. Quando cumpriram seu propósito pedagógico, deram lugar à realidade que representavam. Isso não é contradição, mas cumprimento. Esses exemplos revelam um princípio vital. O que muda não é o caráter de Deus, mas a maneira como ele se relaciona com a humanidade em diferentes momentos da história da redenção. Quando lemos a Bíblia como um todo, percebemos que cada aparente contradição é, na verdade, um convite a enxergarmos mais profundamente a coerência do plano divino, um plano que encontra sua expressão definitiva em Jesus Cristo, a imagem perfeita do Deus invisível. Essa compreensão nos prepara para enfrentar a última e mais perigosa distorção sobre o caráter divino, a tentativa de separar completamente o Deus do Antigo Testamento do revelado em Cristo. A tentação de dividir Deus em duas personalidades distintas, um justiceiro irado no Antigo Testamento e um pai amoroso no Novo, não é apenas uma simplificação perigosa, mas uma heresia que a igreja primitiva já combateu nos primeiros séculos. Essa dicotomia, conhecida como marcionismo, nome derivado do herege Marcião do século II, foi rejeitada pela igreja precisamente porque destrói a unidade das Escrituras e a integridade do caráter divino. Quando Jesus declarou: "Quem me vê a mim, vê o Pai", ele estava afirmando justamente a continuidade essencial entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o Pai que ele revelava. O perigo dessa separação artificial vai além de uma má interpretação bíblica. Ela mina a própria base da redenção, pois se o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo, então a cruz não é o cumprimento das promessas antigas, mas uma correção de rosto divino. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam a compaixão divina que se revelaria plenamente em Cristo. O mesmo Isaías, que descreve o juízo de Deus, é o que proclama seu consolo. O mesmo salmista que fala da ira divina celebra seu amor inabalável. A verdade é que amor e justiça nunca estiveram em conflito na natureza divina. O que vemos é uma revelação progressiva de como esses atributos se harmonizam. A cruz é o ápice dessa revelação, onde a justiça que exige punição pelo pecado e o amor que oferece perdão se encontram no sacrifício de Cristo. Separar o Deus do Antigo Testamento do Novo é como tentar dividir o sol em dois astros distintos, um que só queima e outro que só ilumina, quando na verdade sua luz e calor são expressões de uma mesma realidade indivisível. Essa compreensão nos protege de outro erro grave, o de considerar partes da Bíblia como menos inspiradas ou superadas. Quando Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele se referia precisamente aos escritos do Antigo Testamento que nos conduzem a Cristo. O Deus que ordenou a conquista de Canaã é o mesmo que enviou seu Filho para salvar tanto judeus quanto gentios. Sua justiça não diminuiu, foi satisfeita. Seu amor não aumentou, foi plenamente manifestado. A Bíblia não nos apresenta dois deuses em tensão, mas um único Deus, cuja multiforme sabedoria se revela ao longo da história de forma coerente, culminando no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Reconhecer essa unidade essencial transforma nossa leitura das Escrituras. O Antigo Testamento deixa de ser um arquivo de histórias antiquadas e se torna uma narrativa viva que aponta para Cristo, enquanto o Novo Testamento revela seu pleno significado enraizado nas promessas antigas. Essa visão integrada nos permite enxergar a Bíblia como ela mesma se apresenta, não como uma coleção de livros desconexos,
mas como uma só história de redenção, escrita por um mesmo autor, sobre um mesmo Salvador, para um mesmo povo em todas as eras. Quando compreendemos isso, percebemos que o problema nunca foi Deus ter mudado, mas nossa capacidade limitada de enxergar como sua justiça e misericórdia sempre dançaram em perfeita harmonia, mesmo quando nossos olhos só conseguiam ver um dos movimentos de cada vez. Ao percorrermos a jornada das Escrituras, uma verdade resplandece com clareza. O que evoluiu não foi o caráter de Deus, mas nossa capacidade de compreendê-lo. O Pai que vemos em Jesus Cristo crucificado é o mesmo que instruiu Moisés no Sinai, que chorou com Oséias pelo adultério espiritual de Israel, que se compadeceu de Nínive através de Jonas. A diferença está no véu que foi removido, não no rosto divino que agora contemplamos. A revelação progressiva das Escrituras não foi um processo de Deus se transformando, mas da humanidade sendo gradativamente preparada para receber a plenitude da verdade, como crianças que, ao crescerem, podem finalmente entender as complexas decisões que seus pais sempre tomaram por amor. A cruz é o grande divisor de águas que ilumina toda a história anterior. Quando olhamos para trás à luz do Calvário, percebemos que cada juízo do Antigo Testamento era um ato de preservação para que a semente da redenção não fosse extinta, e cada gesto de misericórdia era um vislumbre do que estava por vir. O Deus que parecia severo em certos momentos estava, na verdade, protegendo o caminho que levaria a Cristo. O que parecia brandura em outros era a demonstração prévia da graça que seria plenamente derramada. Agora, unindo as duas alianças, vemos o quadro completo. Um Deus tão santo que não pode tolerar o pecado, mas tão amoroso que providenciou o meio de redimi-lo, a si mesmo em Cristo Jesus. Essa compreensão muda radicalmente nossa relação com Deus. Não o servimos a um déspota imprevisível, cujo humor varia com as eras, mas ao Pai das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sua lei não foi abolida, mas escrita em nossos corações. Seus juízos não foram negados, mas assumidos por Cristo em nosso lugar. A pergunta crucial deixou de ser por que Deus agia assim no passado e se tornou como responder hoje a esse Deus que sempre foi amor, mesmo quando não conseguíamos enxergá-lo completamente. A jornada através das Escrituras nos revela que a maior transformação nunca ocorreu no coração de Deus, mas no nosso. O véu que outrora nos impedia de ver a unidade entre justiça e misericórdia foi rasgado de alto a baixo, e agora podemos aproximar-nos com ousadia do trono da graça, certos de que o mesmo Deus que exigiu santidade no Sinai continua santo, e o mesmo que mostrou compaixão através dos profetas continua sendo amor. Essa é a beleza do Evangelho. Não que Deus tenha se tornado diferente para nos aceitar, mas que Ele, permanecendo fiel a si mesmo, nos transformou para podermos conhecê-lo como Ele realmente é, ontem, hoje e eternamente. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.